dando continuidade ao termo de colaboração premiada de Mônica Regina Cunha Moura, iremos agora tratar do tema Campanha Dilma Rousseff 2014, salientando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode, por gentileza, iniciar o relato. Também, bom, em 2014, o João foi chamado pela presidente Dilma para fazer a campanha de reeleição dela. Desta vez eles tiveram, isso foi logo no início do ano, eles tiveram um encontro, bem no comecinho, onde ela disse para o João que desta vez ela própria iria cuidar da parte do pagamento dela, do pagamento da gente. E ela disse a ele exatamente isso, que dessa vez só ela tratava com a gente, que ela não ia deixar ninguém se envolver, nem vacare, porque da outra vez teve um problema, em 2010, que teve uma dívida, aquela dívida com a gente, porque eles, enfim, pagavam outras coisas e não pagavam a gente, davam preferência a outros pagamentos, outras dívidas e não pagavam a gente, ela não queria que isso acontecesse. Então que dessa vez que eu não falava com ninguém, a não ser com ela. Depois disso, eu estive com ela em outro momento, eu diretamente com ela, quando ela me disse a mesma coisa. Mônica, quem vai tratar com você só comigo, você não fala com ninguém sobre pagamentos. E quem vai resolver isso com você é o Mantega, é o Guido, que ela chamava ele. O Guido vai resolver isso com você, é com ele que você vai acertar. Então eu comecei, aí eu procurei, não, isso foi ao longo do tempo, né? Tá, apresentaram, então, chamado para fazer a campanha. Chamados para fazer a campanha e apresentaram a proposta para Dilma? Não, aí depois dessa conversa, ele teve uma conversa com o João, mais adiante ela me chamou, eu estive com ela, no gabinete dela no Palácio Planalto, onde ela me disse a mim o que ela, mais ou menos o que ela tinha dito a João. Mesma coisa, eu vou resolver, só que dessa vez ela colocou o Guido, que o Guido ia fazer contato comigo e que era ele que ia acertar comigo o valor e o pagamento. Aí passou algum tempo mais, eu fui a Brasília outra vez por algum outro motivo, e um assessor da Dilma, chamado Gilles Azevedo, me ligou e dizendo que queria falar comigo. Aí eu falei, estou no hotel tal, que era o hotel que eu ficava sempre em Brasília, do lado do Alvorada. Ele foi lá no hotel, nós conversamos e ele me passou o telefone e endereço do Guido Mantega, que era ministro da Fazenda na época. Ele falou, pronto, o Guido já está sabendo de tudo, você pode ligar para ele e acertar. Você já conhecia o Gilles? Já. Conheci o Gilles desde 2010. Ele é... Gilles Azevedo, né? Certo, pode continuar. Daí eu peguei o telefone, liguei para o Mantega no dia seguinte, ou sei lá quando, logo depois, e ele mandou eu passar na casa dele, no dia tal, à noite. Depois do expediente, eu fui na casa dele, residência oficial do ministro. Primeira conversa que nós tivemos, eu lembro bem que foi à noite. Foi na casa dele? Na casa dele. Sim. Lá na esplanada dos... Lá tem na área só de casa de ministros lá em Brasília, né? Bem distante. E essa era a casa do ministro da Fazenda. Tem uma portaria gigante na entrada da casa dele, fica um guarda, um vigia, que tem que autorizar a gente a entrar. Eu fui com um motorista particular meu, que eu contratei em Brasília para trabalhar comigo. Já tinha trabalhado comigo na outra campanha. Qual é o nome desse motorista? Acho que tem uma ata notarial aqui, que inclusive ele disse que ele levou ela várias vezes. Ele testemunhou. Certo. Eu não me lembro o nome dele, não tem aqui. Nessa primeira conversa eu coloquei o valor, o orçamento, ele achou altíssimo e teve o mesmo embate de preço que eu tinha com os anteriores. Ai, caro, não é caro, acabei baixando um pouquinho. Tivemos uns 2 encontros até fechar o valor de 105 milhões de reais para essa campanha. E o Guido tinha autonomia para decidir? Não. Não, porque toda vez que na primeira conversa, tá caro, tá alto, não, isso não, veja aí com o João o que você pode fazer e vamos se encontrar de novo. Mas eu acho que ele voltava para ela e reportava ela. Ele falou alguma coisa? Como é que foram as conversas? Da segunda vez que voltou, que a gente voltou a se encontrar, não me lembro quanto tempo depois, não era uma coisa tão assim, era mesma coisa, casa dele de novo. Todos os meus encontros com o Guido Mantega, que foram 3 ou 4,
foram todos na casa dele. Sempre em horários ou cedinho ou tarde. Nunca. Em um deles, o Edinho estava. Edinho foi o tesoureiro oficial da campanha da Dilma em 2014. Edson, tem aqui também o nome dele, eu estou ruim hoje, meu nome. Bom, o Edinho tem aqui. Ele é bem conhecido. O Edinho foi, numa dessas reuniões o Edinho estava. Ele ia tratar da parte oficial, mas ele também sabe da parte não oficial. E da segunda vez, quando foi a segunda conversa, eu lembro bem que o Manteiga me disse que a Dilma tinha achado caríssimo. Como é que é? Aí eu, todos meus argumentos, 4 anos depois, a campanha é muito maior, enfim. 105 milhões foi um primeiro turno. Não, desculpa. Eu sempre falo o valor geral, verdade. Valor geral. A primeiro turno, se não me engano, foi 70 milhões total, né? Uma parte por dentro, 50 milhões, se não me engano, por dentro, tá aqui, vamos olhar, e 20 por fora. E no segundo turno ficou os 35 restantes, sendo 15 por fora e 20 por dentro. É mais ou menos assim. Certo. Nós temos aqui para confirmar. Mas eu sempre falo do geral, mas não foi isso? 50 milhões. Uhum. Primeira etapa então foi 50 milhões e 20 por fora. Segunda etapa foi 15 por fora e 20 por dentro. 35 milhões, fechou 150. Certo. Daí o Guido Manteiga, na terceira encontro, mais ou menos, eu acho, o Guido fechou. A gente fechou esse valor. Eu baixei, fechei pouquinho. Fechamos o valor e ele me disse que já tinha acertado na Odebrecht, que a Odebrecht ia pagar a parte por fora toda. Dessa vez o PT não entraria, porque, como eu disse, a Dilma disse que não queria mais ninguém do PT na campanha dela. Agora ela já era presidente, já estava falecida e não queria mais que ninguém se metesse, para não ter problema com a gente. Então só a Odebrecht ia pagar o por fora? Os 35 milhões por fora. Então, e ele fala que a Dilma mandou tirar o PT? Sim, e a Dilma me disse também isso. A Dilma me disse também, o PT não vai se envolver em nada, não quero o PT em nada, não quero vacar em nada porque eu não confio nele. Ele falou assim mesmo, não confio nele, da outra vez desviaram o dinheiro que era para vocês, pagaram outras coisas, ficou aquela dívida, não quero mais que o PT se meta. O PT, leia-se Vacari, né, que era a pessoa responsável pelas finanças do PT. Quem? Vacari. Ela dizia claramente, ela disse pra mim, e o Guido também dizia, que ela dizia isso. Ok, aí depois disso eu fui, conversei de novo com o Hilberto. Isso quando? 2014. Isso já estava meados de 2014. A gente já estava em Brasília já. Quando a senhora falou com o Hilberto, já estava acertado o montante? Já estava acertado o montante que eles iam arcar, que eram os 35 milhões. Daí eu conversei com o Hilberto e nós acertamos que eles pagariam 10 milhões, se eu não me engano, em dinheiro, que eu precisava em dinheiro para pagar minhas contas no Brasil, e que de reais, e que 25 milhões iria posteriormente, como sempre eles faziam depois da campanha, para a Shell Bio. No caso seria em 2015, né, que ele pagaria como sempre era, no ano seguinte ele pagaria. Os 10 milhões foram pagos, conversei com o Fernando Migliatti, acertei tudo. Que período que a senhora recebeu esses 10 milhões? Entre junho e setembro, final de setembro. E esse é uma espécie, né? Isso, uma espécie. Quanto? 10 milhões. Que ficariam, que seriam pagos no Brasil, certo? Aí eu recebi esse dinheiro da seguinte forma, eu ia para São Paulo, então dessa vez tem deslocamentos que não tem o menor sentido em São Paulo, senão para isso, porque eu trabalhava em Brasília, minha base era Brasília. Não estava fazendo nada em São Paulo. Eu ia para São Paulo para receber dinheiro da Odebrecht, que era aquele esquema flat, usava sempre os mesmos flats, mas eu ficava variando entre os 3, ou que eu usava ali, ou 4. Dessa vez eu utilizei de novo o Chaim, o árabe, como eu chamava ele, para... Dessa vez eu usei o Chaim, inclusive, para receber dinheiro para mim. Então, quando eu ia para o Fernando Migliatti, pegava a senha, dava o endereço de algum flat, outro que não era o que eu usava, eu não queria que o Chaim fosse dos flats que eu usava. Aí ele me passava o endereço de flat que ele usava lá. E ele recebeu umas 2 vezes para mim, talvez, ou 3, eu não lembro quantas. E eu botava para ele receber o dinheiro e pagava ele o percentual dele que ele pedia lá a receber esse dinheiro. E isso aconteceu normalmente durante todo o período da campanha, eu recebi dinheiro, paguei, foi tudo certo. Quando chegou no final de 2014, que a campanha acabou, nós ganhamos, a Lava Jato já estava bem adiantada. No final de 2014, durante toda a campanha, inclusive, a Lava Jato estava em aquela capa da Veja com o Youssef, eles sabiam de tudo, atrapalhou bastante a campanha, quase perdemos essa campanha, foi realmente bem difícil. E aí esses 25 milhões nunca foram pagos.
nunca foram depositados na conta da Showbill, porque daí o Aldebrecht já estava com medo, aí já tinha uma confusão em torno disso, porque eu cobrava do Gilberto, cobrava do próprio Fernando Migliatti, que eu ligava para ele para dizer como é. Aí ele dizia, eu tenho que esperar um pouquinho, deixa a poeira baixar, para poder pagar esse dinheiro. Eles nunca pagaram esse dinheiro. Primeira vez que eu recebi um cano da Aldebrecht por conta da situação que estava acontecendo. Então, dos 105 milhões cobrados, na verdade eu recebi 80 milhões. 70 dos 2 contratos dos 2 turnos e 10 milhões por fora. Eu tenho de prova dessa época os contratos firmados. Eu tenho esse motorista que os meus advogados conseguiram, foram com ele e ele fez uma ata lá, relatando as vezes que ele me levou, porque era sempre ele que me levava, ficava me esperando, lá dentro da casa dele, no estacionamento. Eu tenho várias passagens para São Paulo, e como eu disse, não tinha sentido eu estar indo para São Paulo, porque não tinha trabalho em São Paulo. Eu tenho os flats, notas fiscais dos flats que eu usava. Tenho agenda com algumas, a gente chamava o apelido de manteiga, não achem graça, era laticínio, que o João inventou, que era manteiga. Mas não chamar manteiga, não gente vai falar o nome dele, a gente só serviria ele como laticínio. Então, o João eram apelidos que gostaria que você anotasse de novo. Só a gente que colocava. Era o João que a gente inventava apelidos para algumas pessoas, para não anotar, como eu disse, para eu não ficar anotando o nome deles em agenda, como Guido Manteiga, reunião. Por que eu ia ter reunião com o Guido Manteiga? Não tinha nenhum sentido. A Dilma tinha algum apelido na sua agenda? Era tia. A Dilma só era tia. Tem na sua agenda tia? Deve ter, eu não me lembro, mas deve ter, né? A tia, enquanto com a tia. Pavarotti. Pavarotti. A gente achava que ele foi muito gordo e mas ele parecia com Pavarotti. Isso era assim, São João. Certo. Era Pava ou Pavarotti. Na minha agenda eu tenho vários telefones anotados como Pava. Isso é uma agenda que a perícia vai ver, é uma agenda anotada antiga, tem os registros, não é nenhuma coisa que eu fiz agora. Tem uma agenda com o nome de Lula, esses nomes. E eu tenho anotado em minha agenda várias vezes, reunião com laticínio, ligar para laticínio, essas reuniões na casa dele. Então, esse nome laticínio, ele surge nessa agenda só em 2014? Porque foi a única vez que eu tive contato com o Guido Manteiga, eu nunca tinha tido contato com ele, contato desse tipo, né? Conhecia. E quando começaram os atrasos em relação à Lava Jato e andamento? E você procurou Manteiga? Nesse final de ano, isso já foi no final do... Quer dizer, na verdade assim, a parte de dinheiro eles pagaram toda, não houve atraso. Terminou a campanha e eu estava esperando os depósitos da Showbill. Aí entrou 2015, eu estava tranquila, porque eles sempre pagavam no ano seguinte, já tinha essa história. Tranquila. Andou 2015 e nada de pagar. Daí eu não procurei o Manteiga, aí eu procurei a Dilma. Entendeu? Eu mesma procurei a Dilma. Eu tive com a Dilma várias vezes em 2015. Várias vezes. Por conta desse atraso. E aí eu procurava Gilberto, eu ligava para Fernando Migliatti, encontrei Fernando várias vezes Aí dessa época o Fernando já não queria mais me encontrar na Aldebrecht. Não deixava eu ir na Aldebrecht, porque já estavam todos. Já tinha tido acho que até busca e apreensão na Aldebrecht, no prédio deles lá. Então a gente se encontrava num café no shopping. Vamos se encontrar hoje, preciso falar com você. Qual café que você se encontrou? Um café que tem no meio, no shopping Guatemi, não é a casa de chá, é um café. Sabe aqueles standzinhos redondos que ficam? Qual loja fica próxima? A M-Officer. M-Officer, a MAC, que é a loja de maquiagem assim. Ele fica exatamente num quadrado, no terceiro piso do Guatemi. É capaz de você ter pago algum café, algum cartão de crédito, débito? Normalmente era ele que pagava. Ele pagava? Ele nunca deixava eu pagar. Era café, era uma Coca-Cola. Nossos encontros eram rapidíssimos. Se encontrava lá, era para cobrar. A Lava Jato em curso, vocês se encontraram? Várias vezes. Várias vezes. E era para cobrar, para perguntar como é que tá. Não está liberado ainda, não pode, não tem autorização. Não tem autorização. Calma que deixa passar a poeira. Eu ligava para o Gilberto, para dizer, Gilberto, como é? O Fernando disse que não tem autorização ainda. Sim. Ah, não, mano, vamos esperar um pouquinho. E eu realmente esperei. Então, todo ano de 2015, e aí depois disso eu já parei de cobrar, porque o Marcelo foi preso, e aí, enfim, tudo que vocês sabem, eu já dei como perdido. Esse que seria o nosso núcleo dessa campanha, entendeu? E aí a senhora falou que a senhora foi cobrar da Dilma, e a Dilma fez o quê? Me pedia paciência, que eles iam resolver, sabe que eles vão resolver, você só tem que ter paciência, espere que eles vão resolver. Acabaram não resolvendo, nunca.
Foi nesse Você período. chegou a falar quanto que estava? Eu falava porque era exasperador para mim, né? A gente trabalhou um ano inteiro sem descanso, porque campanha é de domingo a domingo, não tem parada de feriado, não tem horário, a gente sai todo dia meia-noite, 1 da manhã, dia seguinte já tá sem eu ver meus filhos, sem eu ver minha família, foi um ano intenso para não ganhar um tostão. Essa campanha não nos deu R$1 de lucro, porque todo o lucro que a gente teria para receber depois ficou travado pela... E o Lula nessa questão dos atrasos? Não, em 2014 o Lula não entrou em relação a dinheiro. Mas aí, em 2014 houve um certo estremecimento entre o Lula e a Dilma, acho que isso é do conhecimento de todos. Os jornais especulavam bastante na época, eles negavam, mas é verdade, porque o Lula queria ser o candidato. Aí a Dilma não aceitou, ela queria a reeleição dela. Ela se sentia forte. Por que eu não vou aceitar isso? Por que eu não vou? Isso era a conversa dela com o João. Eu nunca tive esse tipo de conversa com a Dilma. Depois que o João me contava que o Lula queria ser o candidato em 2014, voltar, entendeu? Era tipo assim, em 2010 ele sai, ele bota a padreada dele lá, mas em 2014 ele volta para ser o candidato. E aí houve um certo estremecimento. Ele ia lá na produtora da gente, de vez em quando gravava apoio para ela, né? Porque não ia colocar em risco também a eleição dela, mas ele não se envolveu com dinheiro dessa vez, não. Totalmente com a Dilma, tudo com a Dilma. Falei com ela todas as vezes. E Zacari nessa campanha? Também não. A Dilma tirou e escanteou ele completamente nessa campanha. Guido e a Dilma. É Dilma a parte oficial e o Guido a parte... Então Guido falou, acerte com o Odebrecht, então delegou também para o Odebrecht. Delegou para o Odebrecht, como o Palocci fazia também. Ó, já conversei lá, já está acertado, ele já sabe quanto é que eles vão te pagar. Vá lá e acerte o modus operandi, como é que você quer. Em tese você até seria mais tranquila, porque não ia ter o pagamento por fora do PT. Não ia ter pagamento por fora do PT. Eu estava até mais tranquila, porque eu ia ter aquele que eu sabia que era ser mais uma vez dor de cabeça. Como a Dilma escanteou o PT totalmente, eu nem fui lá, eu nem conversava com o Zacari nessa época sobre isso. Não tive nenhum contato com o Zacari nem com o Lula sobre dinheiro. Mas com a Dilma eu tive vários. Eu mesmo falava com ela sobre isso, falava da dívida. E esses encontros eram onde com a Dilma? Quando às vezes no Alvorada, às vezes no Alvorada, que é a casa dela, eu ia muito lá, a gente já gravava com ela no Alvorada. Como a Dilma era presidente, era muito difícil ela ir na nossa produtora, a casa que a gente alugou, para gravar. A gente é que se deslocava, com a equipe inteira, para gravar no Alvorada, que para ela era mais confortável, mais seguro. Mas essas cobranças, elas foram no período da campanha ou foram posteriores à campanha? No período da campanha, no finalzinho, eu comecei a... Não cobrava, mas eu conversava com ela, tá ficando um valor alto para depois. Ela sempre dizia, você confia neles? Confio, nunca erraram comigo, então não se preocupe. Mas o que eu cobrei realmente dela foi em 2015, que eu voltava a Brasília para conversar com ela. E em 2015, esses encontros também no... Aí foram todos no Alvorada. Todos no Alvorada. E quando a senhora entrava no Alvorada, tinha que fazer algum registro na portaria? Não, a Alvorada não tem portaria. Agora tem assim, eu sempre entrava... Algum registro de segurança? Entrava na garagem do Alvorada, porque ela me mandava entrar sempre para a garagem. E eu subia direto para o gabinete dela, tem um elevador que vai até a garagem do Alvorada. Então meu carro entrava, meu motorista, que é esse mesmo motorista pode... Eu tive inúmeras vezes no Alvorada, eu e o João. E tem câmeras no Alvorada, nessa garagem. Tem câmeras, né? Como tem em todo o Alvorada. Né? Agora, o João entrava porque estava fazendo algum trabalho? Não, o João quando ia para Brasília, ou era para conversar com ela porque ela chamava para algum conselho sobre o que é que eu falo sobre isso, o que é que eu digo sobre essas coisas assim, ou era para gravar pronunciamentos, que a gente fazia com ela os pronunciamentos oficiais. 1º de maio, Dia da Mulher, essas coisas que ela fazia muito. E vocês cobravam? Não, a nossa parte não, a gente cobrava o seguinte, a gente sempre repassava para eles, para o SECOM no caso, era a Helena Chagas na época, era a ministra de comunicação da SECOM, a gente repassava todos os custos. Então assim, a equipe, luz, câmera, todo o custo de produção, a SECOM pagava diretamente. O nosso trabalho a gente não cobrava, a gente não fazia pelo tempo já de trabalho com ela, o valor que o dinheiro que a gente supostamente ganharia de lucro daquela última campanha. Então a gente fazia, na verdade ele escrevia os discursos para ela e no dia de gravar a gente ia acompanhar. Não passava para a Helena Chagas o custo do trabalho de vocês? Não, nossa, a gente não cobrava, doutora. Nunca cobrou um tostão por esses trabalhos fora de campanha. Agora. O João, por exemplo, o João criou a marca do governo Dilma. Criou aquela marquinha, o slogan, a marca, e nunca cobrou um tostão. E aí, eles fizeram o João assinar um termo
dizendo que ele estava doando aquilo. Qual foi a marca? Qual é o nome da marca? A marca que era Governo Bom é Governo para Todos, a primeira marca do governo Dilma, que tinha um slogan assim, Governo Bom é Governo para Todos, algo assim. Todo governo muda sua logomarca, né? E a de Dilma foi o João que criou e deu de presente para ela, para ele. Quando vocês iam fazer esse pronunciamento, a presença sua era para cobrar? Porque eu não tinha papel nenhum na produção técnica. Então você não iria com o João para fazer produção, nada? Não, eu ia para cobrar. Aí eu ficava, né? Acabava ficando para gravação. Ela sempre convidava para almoçar depois, lá no Alvorada. Aí eu ia almoçar também, mas eu não ficava, eu não ia para gravação. Eu ia para conversar com ela. Todas as vezes que eu fui em Brasília em 2005, 2015, algumas vezes é chamado dela, como eu vou relatar depois. E a maioria das vezes era pedido meu. Eu ligava para o Anderson ou para o Gil, que são os assessores próximos dela, pedia, preciso falar com a presidente urgente. E ela mandava eu ir para Brasília e eu ia conversar com ela. E também se chegaram a conversar com o Anderson e com o Gilles sobre essas questões dos atrasos? Não me lembro, não. Assim diretamente não. Eu só pedi ajuda. Vocês tiveram alguma participação nessa questão dos pagamentos? Não. O Gil só fez esse contato que eu falei, foi quem me levou o contato do Guido, levou pessoalmente, me entregou um papelzinho que eu guardei durante muito tempo, com o endereço e o telefone, e só me ajudava quando eu precisava falar com a presidente, que eu não ligava diretamente para ela. Apesar dela ter me dado, eu tinha os telefones dela, da casa dela, eu tinha todos os telefones, mas eu não ligava, era uma questão de rito do cargo. Eu ligava para o assessor e pedia um encontro, e imediatamente ela mandava me chamar. Eles ligavam para mim. E o Anderson era sempre meu contato com a Dilma, era até mais do que o Gil. Era a pessoa que eu recorria quando eu precisava de ajuda para falar com ela. Sempre foi. Que relação que vocês mantinham, principalmente com Dilma e Lula, durante o período do mandato? Foram vendidos alguns e-mails que diversas conversas, também esses pedidos de conselhos do João, pedidos de reunião com o ex-presidente, feito por outras pessoas, para que o João intermediasse. Que a senhora esclarecesse como que era essa relação, não só nesse período. Dos 4 anos de mandato, entre uma campanha e outra. E não só no caso, durante o mandato, mas no caso do presidente Lula, depois do mandato também, porque os e-mails também se referem a período posterior. Foi assim, o João ficou muito próximo da Dilma, muito próximo do Lula também, depois das campanhas todas que nós fizemos juntos. Então, por exemplo, depois de 2010, foi uma grande vitória, foi uma vitória expressiva e importante, eleger pós-Dilma, como todos diziam. A Dilma se apegou muito ao João. A Dilma não confia em ninguém. A Dilma tem um problema grave que ela não confia na capacidade de ninguém. Ela acha que todo mundo é burro, que todo mundo é incapaz. Com o João, ao contrário, ela tinha uma confiança nele, na inteligência, na capacidade dele de pensar muito, muito grande. Então ela recorria a ele sempre, com ajuda mesmo. Escrever texto para ela, dar conselho, criar nome de programa, ajuda nesse sentido. Então ele tinha muito acesso a ela. Então as pessoas que, por exemplo, um ministro dela não tinha acesso a ela nunca, porque ela não recebia ele, tratava ele assim. Era muito amigo do João, amigo de antigamente, que é o Mangabeira húngaro. O Mangabeira é um filósofo, é um cara muito estudioso, é um professor de Harvard, e que era um amigo intelectual de João, um cara que eles se dão muito bem. O Mangabeira chegava ao ponto de pedir ao João que conseguisse que a Dilma recebesse ele. Porque a Dilma tratava o Mangabeira, sabe assim, saco, é chato, não quero, não aguento. Aí, João, presidente, é um homem importante, tem uma cabeça boa para pensar seus programas, seus projetos, receba. Então o Mangabeira tem inúmeros pedidos para o João disso. Aí tem coisas como, por exemplo, cliente nosso da Argentina, que foi nosso candidato, que virou governador, sabia da proximidade de João com Lula. Todo mundo sabia da proximidade da gente com o PT, com Lula. Pedia que João interferisse para conseguir uma audiência com Lula. E o João conseguia? Conseguia, muitas vezes. Conseguia, muitas vezes dizia, não, ligue diretamente para a Clara Ante. Passava o telefone da Clara Ante, que era a pessoa que cuidava da agenda de Lula. Ou ajudava dessa forma, ou ajudava pedindo a Lula. Mas era favor de pessoas que eram ligadas a gente. Então tem gente pedindo conversa com Lula, mas as conversas com Lula eram tipo assim, o ex-governador de Córdoba virou presidente do Mercosul, na época
E aí queria que Lula ajudasse em alguma coisa lá ligada ao Mercosul. Só que não tinha acesso direto. Aí pedia para João, consiga para mim um encontro com o Lula. Era uma coisa assim. O Lula fazia e João fazia porque tinha acesso direto ao Lula ou a Dilma e fazia para ajudar. Como gente que, esse mesmo que pediu isso do Mercosul, que está até é um dos que eu citei esse porque está anexado lá no nosso processo. Nós fizemos 3 campanhas dele. Então a gente tinha uma relação boa com ele. Então, ele pedia o João, mas era só o João, eu nunca tive esse tipo de moral com a Dilma para fazer isso não. Nem com o Lula, nem eles me pediam isso. Era com o João. Mas o João tinha um acesso constante, a hora que ele quisesse falar com a Dilma, ela atendia ele. Ela tinha uma consideração e um respeito muito grande por ele, como profissional, como cabeça pensante. Como eu disse, ela se cercava de um monte de gente, não quero ser grosseira, mas de gente sem capacidade, porque é aquele tipo de pessoa que não confia nas pessoas, não se cerca de gente brilhante, porque tem medo de ser ofuscada, entendeu? Era isso, então ela confiava muito nele. Como provas desse anexo, já falamos? Já. Mais alguma coisa que gostaria de perguntar? Não. Foi tudo. Então, nós estamos encerrando a gravação desse anexo.